Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2018, exatamente 17 horas e 9 minutos. Eu inicio mais cedo o programa Radar. Eu tenho um compromisso pessoal hoje no início da noite, mas também a oportunidade da gente pegar a reta final, não exatamente os últimos negócios, né? E acompanhar um pouco melhor o mini índice e o mini dólar. Acaba tendo essas vantagens. Para quem não me conhece, pessoal, sou investidor profissional e diretor da Top Traders. Estou na bolsa desde 2002. Vou completar agora em outubro 16 anos no mercado. E acredito que o swing trade seja o caminho mais equilibrado para acúmulo de capital na renda variável, montando uma boa carteira de ações e utilizando mini contratos de índice e de dólar como proteção e para também turbinar esse portfólio nos momentos oportunos. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem aula online gratuita que você consegue acessar através deste banner aqui do YouTube. Se você puder aproveitar e se inscrever, eu fico grato. E nós temos uma possibilidade de você, na área de comentários, pedir o ativo que você quer que nós estudemos. E caso seja possível, compartilhe com seus amigos, parentes, o nosso canal. Eu tenho uma outra iniciativa gratuita além dessa aula, que é o Informe Cenário, que eu distribuo para cerca de 100, deve dar umas 93, 94 mil pessoas atualmente, entre pessoas cadastradas direta e indiretamente através de parceiros. Vai sempre perto do horário de abertura, trazendo o gráfico do Ibovespa diário. Eu falo um pouco de política nacional e internacional, um pouco das bolsas da Europa, Estados Unidos, Ásia. Hoje, por exemplo, eu fiz um estudo bem completo sobre os metais e sobre o petróleo. O pessoal gosta bastante. Eu já tenho esse trabalho há quase 4 anos, feito diária e religiosamente de forma gratuita. Sem mais delongas, vamos aos estudos, pessoal, começando sempre pelas criptomoedas. Elas seguem aquilo que a gente imaginou ontem, que seria a continuidade da correção, né? Então, elas estão caindo em bloco e as estudaremos em seguida. Falando do Bitcoin, eu considero o movimento do Bitcoin de fácil interpretação, inclusive, né? Leitura e operação. Nós vimos que o Bitcoin, para quem não assistiu os outros programas, eu acho que é interessante assistir para entender o nosso raciocínio de uma forma mais completa. O Bitcoin, pessoal, simplesmente veio numa região de objetivo, após essa fortíssima correção em formato de canal, de baixa, né? E ele foi no alvo, na região de 6 mil dólares. Fez um fundo e um repique, até podemos considerar até uma inflexão aqui, por que não? Enfim, fez uma movimentação de alta, digamos assim, em formato de V, uma simetria em V, que é um padrão que eu gosto, ensino os alunos a identificarem e operarem nos meus treinamentos. Daí, ele encontrou seu alvo, que era uma região de resistência formada por esse fundo de dezembro e por esses vários topos marcados em janeiro. Foi exatamente no alvo, deixou uma estrela cadente. Este padrão também é uma Evening Star, que é um padrão forte, né? São 3 candles que o formam. E o que a gente sugeriu que ocorreria? Algo parecido com essa movimentação da segunda metade de janeiro. E é o que o mercado está fazendo. Talvez para formar um segundo ombro de um ombro cabeça-ombro invertido. Primeiro, a gente trabalha em etapas. Esse movimento deve ser espelhado e depois a gente vê se ele é um falsete e vai para baixo ou se realmente consolida a figura e faz um fortíssimo movimento ascendente. Então, conseguimos fazer uma leitura fidedigna aí do Bitcoin. Falando agora do Ethereum, né, que está 819 dólares lá fora. Aqui tá certinho o gráfico. O movimento corretivo também, como nós imaginávamos, né? Especialmente com a perda de 882 dólares. Então ele tem como alvo desse movimento curto 781. Quando chegar ali, acho que vai ter alguma briga entre ursos e touros, né? Então eu diria que 781 é um ponto muito importante. Ele pode voltar a subir e inflexionar, ou pode, de fato, caso perca esse patamar, entrar num cenário bearish, com a venda no comando. Então as criptomoedas trabalhando de uma forma muito técnica, né, ultimamente, muito interessante de operar.
O Ripple, que nós temos aqui caindo 6,72, Bitcoin Cash 7,66. Então, o Ripple fazendo também um movimento, ele não teve forças para cumprir a simetria, o Bitcoin acaba sendo o carro-chefe mesmo, ele estava atrasado, fraquejou, e nós comentamos ontem que, na verdade já comentamos desde aqui de cima, né, quando ele estava... Estava aqui em torno de... acho que está um certo volume aqui de softwares abertos, enfim, estava em torno de 1,17, 1,20 por aqui, que ele buscaria 0,90, a mínima de hoje foi 0,92, então deve beliscar o 0,90 e aqui decidir se ele forma um ombro-cabeça-ombro invertido ou até se ele desce um pouquinho mais para testar essa LTA que nós temos traçada aqui na imagem. E falando do Bitcoin Cash, também não teve força para cumprir a simetria e buscar 1,732, lembrando que isso era previsível já, pessoal, porque estava atrasado em relação a Bitcoin, então respeitou a média, tinha como alvo 1.248, no mínimo, né, veio no 1.248. Tem uma estrutura aqui, por exemplo, ó, a 1.140 que eu acho que vai buscar. Então ele chegou a bater hoje 1.194, acho que continua mais em queda, e 1.140 pode ter alguma coisa interessante ali, uma inflexão para voltar a subir, ou pode acelerar um pouco mais a queda. Então, movimento previsível, eu acredito que para amanhã, quando a gente fizer o radar, a gente vai estar em mais uma sessão de queda, na minha visão, indo em direção a esses pontos que eu citei, ou alguma coisa perto disso. Então lembra aquela história que eu falei? Pô, você vai comprando, chegou no alvo, né? Especialmente por causa do Bitcoin, que todo mundo opera. Pô, você pegou uma simetria em V, chegou aqui perto, pessoal, vende pelo menos uns 70% da posição, né? Para não deixar voltar, devolver lucro. Porque se o camarada não vende pelo menos uma parte aqui, dificilmente ele vende aqui porque ele fala, eu quero vender se for, sei lá, nos 12 mil de novo. E às vezes daqui a pouco tá 9, então né, tem que ter um plano e executar. Se você vender e continuar subindo, boa sorte para quem fica. Lucro no bolso dentro de um plano é a melhor forma de você fortalecer o seu emocional, que é 30% do sucesso de um trader. Ok? Então, criptomoedas, finalizamos por hoje. Vamos dar uma olhada ali no broadcast, o que tem de bom ali para nós. Tá falando ali, né, pessoal, que dólar fraco e volta dos investidores chineses impulsionam o cobre. O minério de ferro, essa madrugada subiu 0,5% na China. A bolsa subiu quase 2%, ó, dá para ver aqui. Não, mais de 2,17%. E aí, hoje o cobre subiu, né? Ele veio de uma movimentação de queda, ó, 0,79 na NYMEX em Nova York e na London Metal Exchange em Londres, 0,60. Pelo que caiu nos outros dias, movimento que não muda em nada, a trajetória provável descendente de curtíssimo prazo. Petróleo subiu, o Brent em Londres, 97 centavos de dólar, em porcentagem 1,48. Né, hoje o petróleo realmente a gente vai dar uma olhada, e o WTI em Nova York alta de 1,77. E na Europa tivemos um fechamento sem direção única. Vamos dar uma olhada no índice DAX da Alemanha, né? O índice DAX, pessoal, é aquela enrolação que eu comentei com vocês já há alguns dias. Ele não tem força para buscar a média de 21 no movimento de impulsão, tampouco esse fundo anterior, mas também não tem um motivo, assim, ele na verdade não tem um fôlego para cair mais, que teve um crash praticamente lá, né? Então é um movimento de aproximação de média, o mercado vai operando, a média vai aproximando, mas você vê que é um repique tímido frente, né, à magnitude da queda anterior. Então é um movimento previsível também. E vamos dar uma olhada aqui no índice Nasdaq, né? Nós tivemos sombra inferior ontem, hoje o mercado não chegou nem perto da máxima,
chegou a testar a mínima de ontem, né? Uma região de suporte cuja perda joga o mercado na média, e na média tem a decisão. Aqui está 7.230 pontos. Vamos dar uma olhada aqui como é que está Nasdaq. Aqui acho que a gente consegue pegar em tempo real. Aqui já está 7.219, né? Se a gente comparar, vamos ver aqui no Yahoo Finance, né? Que está batendo os dois, 7.219, está praticamente de lado, 0,01 de alta, até no mercado de lado, né? Então você vê que... É claro, pessoal, essa correção no Nasdaq, no S&P, no Dow Jones, pode ser para buscar fôlego, fazer um pivô de alta e disparar, mas pelo jeitão aqui, né, até pelo candle de ontem, é mais provável que a gente tenha a perda dessa estrutura aqui e o mercado venha a materializar um movimento de queda. Até para aquela história que eu contei ontem dos títulos americanos, aquela coisa toda. Então essa que é a nossa visão. Aí falar um pouco aqui do S&P 500, que eu particularmente acompanho bem de perto desde sempre. Eu já operei muito mini contrato de S&P, ó, tá perto da mínima, né? A máxima 7.231, a mínima 7.2701. Então S&P 500 aqui. Hoje uma mínima bem mais baixa que a de ontem, mercado abaixo da média de... Apesar de estar subindo 0,25, abaixo da média de 21. Eu particularmente acho que a mínima de ontem vai ser testada e perdida. Essas sombras superiores grandes, esses candles vermelhos aqui me sugerem... Não é o coelhinho dos olhos vermelhos, mas me sugerem alguma situação, entre aspas, de perigo aqui para quem está comprado. Mas eu descarto também a formação de um pivô, né? Caso esse patamar aqui de 2.750 seja rompido, ela pode voltar inclusive para o topo histórico. Mas a minha interpretação é mais um sentido de queda para o curto prazo. Né? E o Dow Jones especificamente, ele nunca bate o valor aqui do Yahoo Finance. Ó, você vê que agora são 17,22, lá são 15,22, né? É claro, eu sei que a fonte aqui é diferente, né? Mas eu já procurei em outras também. Tá sempre com... Ó, 2.984, aqui já tá 2.954. Então, sempre tem um delay aqui entre o Yahoo Finance e o TradingView. Mas enfim, o que vale aqui é que tá abaixo da média, né? E sombra superior de novo, não consegue sustentar acima da média. Isso sugere uma movimentação baixista, né? Sob efeito dessa estrela cadente, que é o pico desse movimento de repique após o mini crash que nós tivemos. Esse gap, se o mercado continuar caindo, principalmente se ele perder a mínima de ontem, na região de 24.800, aí esse gap ele fica cada vez mais configurado como sendo ele de fuga. Ok, então os benchmarks internacionais, eu acho que é isso aí. Dá uma olhada só no petróleo, né? Eu comentei, então vamos dar uma olhada no Brent aqui. Brent Crude Oil, ele tinha fechou numa alta boa, né? 1,72, a gente tinha visto ali no broadcast. Ele fez um ombro cabeça a ombro, acionou, buscou uma região de alvo, que era o fundo aqui que tinha sido marcado em dezembro, fez um fundo duplo, repicou e está numa região decisiva, né? Em torno da média aqui, e imagino eu que a movimentação do petróleo ela seja bastante relevante, principalmente para o nosso mercado. Eu vou tentar fazer algo aqui. Não era exatamente o que eu queria fazer, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer um negócio nesse gráfico para a gente ver se...
Talvez, pessoal, alguma coisa assim faça sentido, ó. Para o petróleo, né? Uma linha de tendência. Não sei, é uma ideia. Vamos dar uma olhada amanhã. Né? Talvez uma movimentação em leve alta pode tocar essa região e levar. Vamos ver como é que o petróleo reage por aí. É isso daí que eu queria mostrar, ok? Vamos falar agora do mercado interno. A gente fala do Ibovespa, do índice do dólar, aí no finalzinho a gente volta neles para ver como é que eles estão. Corre o mercado, como diria o poeta, um famoso canal de alta traçado de maneira diferente por cada profissional que eu acompanhei. O meu tá diferente de todos os que eu vi. Eu, sinceramente, eu não consegui, por alguma razão, o desenho dos candles, por causa do software que cada um usa, eu não vi ninguém que traçou com o Cartesian. Mas o canal de alta que eu achei, eu não sei se vocês concordam que ele faz sentido. Não que os outros não façam, mas assim, pra mim, eu consegui traçar esse canal e eu até acho que ele tem um certo sentido sim, porque ele pega justamente o movimento iniciado no Joesley Day, como alguns chamam, e que eu batizei aí de Quinta-feira Negra. Então ele pega bem aquele início do movimento da Quinta-feira Negra, até da antevéspera aqui, aquele movimento que o mercado fez, né? E aí depois uma alta muito forte, aí ele inflexionou em outubro, foi uma queda bastante forte, daí novamente em dezembro ele voltou a subir após acumular em formato de triângulo. E aí o estágio que nós estamos desse canal, que inclusive eu não gosto de trabalhar com linha reforçada, porque eu acho que deixa um gráfico meio poluído, mas enfim. Esse canal houve uma tentativa de rompimento por 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na virada de janeiro para fevereiro, foi frustrado e levou o mercado até o topo anterior. E nós estamos no estágio, novamente tocando a banda de Bollinger superior, que está aqui, né? Nós temos uma nova tentativa de rompimento do canal. Então, quando você tem um canal sendo testado, não significa que o mercado vai cair, porque ele caiu anteriormente. Ele pode cair, né? Então, se o canal for rompido, ele pode dobrar, inclusive. Aí vai privilegiar quem está comprado e vai penalizar quem está vendido. Porque, pessoal, independente das minhas convicções e opiniões, nós temos pessoas que assistem ao programa que são comprados e pessoas que são vendidas, né? Pode dobrar o canal? Pode. Como pode também fazer um sinal aqui e voltar para essa banda de baixo. Ou para algum ponto intermediário entre a linha inferior e a linha superior. O que eu acho que vai acontecer? Eu não sei se vem na linha inferior, mas eu acho que ele vem em algum ponto intermediário. Ou pelo menos uma correção até a média, que seria até 83 mil pontos. É com esse cenário que eu trabalho. Então teria uns 3.500 pontos para cair. Mas para cair, o mercado teria que acionar esse sinal que nós vimos ontem, assim como ele o fez na virada de janeiro para fevereiro. Então perceba que tudo aquilo que eu explano para vocês, aqui não tem nada misterioso, não tem nada escondido, aquela linguagem técnica para o professor se colocar num pedestal. Eu sou igual você que está me vendo, eu sou investidor. Então o que você está vendo aqui eu também estou. Quando esse movimento ocorreu na virada do mês passado, foi montada uma shooting star praticamente igual a que foi desenhada ontem, né? No dia seguinte, o mercado fez um movimento indefinido, parecido com o que está sendo feito hoje. Você veja que esse candle do dia 31 é praticamente igual ao candle do dia 21, de ontem. Este candle do dia 1º de fevereiro é muito parecido ou praticamente igual ao candle que nós estamos vendo hoje. Então, será que esse padrão se repete e tem correção? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que sim. Mas pode também dobrar o canal. Agora, professor, mas o que você acha? Eu acho que vai cair.
Mas se subir, a gente tem que ter um plano também. Certo? Então, assim, enquanto a máxima de ontem não for violada, 87,358, tem chance desse padrão ser efetivado e devolver um pouco dessa alta recente. Tecnicamente, pessoal, nós temos uma estrela cadente cuja mínima é 85,803. Se ela for perdida em fechamento, aciona o sinal. Então, uma coisa é sinal, outra coisa é o sinal ser acionado. Como foi no caso estudado anteriormente no dia 2, e aí o mercado entrou numa movimentação baixista. Certo? Então, minuciosamente, milimetricamente, detalhadamente explicada a minha visão para esse momento do mercado. Certo? Então é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no BOV. Então, tudo aquilo que eu faço, eu sigo uma... Né, existe uma explicação, uma técnica, uma estratégia, e a gente tenta ali no dia a dia nos posicionarmos, aquela coisa e tal. Então, observando o BOVA11 que nós temos, se a gente traçar aquela linha, o canal dá também, mas está no Ibovespa, é suficiente. O sinal que nós temos também é um sinal de queda, né? Inclusive a máxima foi fora da banda de Bollinger Superior. Esse padrão é um doji lápide, que é um padrão de correção. E parece até engraçado aqui, né? Mas o mesmo candle que nós tivemos no dia 31/1, nós tivemos no dia 21/2, que foi ontem. E agora o candle de 1º de fevereiro já não é... Ele não é tão parecido quanto a gente viu no Ibovespa, mas é parecido também. Né? Tem sombra superior, a sombra chega perto da máxima, aí um corpo pequeno e aquela coisa toda. Né? Então vamos ver se esse padrão se repete. O mercado é cíclico, repetitivo, muitas vezes, só que quando alguma coisa é muito óbvia também, às vezes não se materializa. Então amanhã será o dia D, como diria o poeta, usando a expressão novamente. O que eu poderia falar para vocês que serve como referência importante para nós aqui é o topo anterior. Então nós temos um topo em 83,22. Eu diria para vocês que acima de 83,22 a força compradora se impõe e abaixo a força vendedora ela aparece, ou seja, os ursos mostram as garras, porque seria configurado um rompimento falso, que ontem teve o esboço disso, e aí mais um candle abaixo de 83,22 seria algo que fortaleceria essa leitura. Ok? Falando do índice futuro, né, o ponto que nós vimos ali no BOVA11, que é 83,22, aqui no índice futuro seria 87.345 pontos. O índice futuro ele tem seus pormenores, mas a leitura também é parecida. Né? Então, no dia, voltando aqui, dia 31/1, nós tivemos um candle com longa sombra superior, fechamento perto da mínima. Inclusive, o sinal de ontem, dia 21, é mais forte que o sinal do dia 31. Né? E o candle de 1º de fevereiro, ele é parecido com o candle de hoje. Eu diria para você que a única diferença é que seria essa sombra inferior. Né? Então, existe um desenho parecido aqui também, sem dúvida nenhuma. Tocando banda de Bollinger Superior, aquela coisa toda. Então, como o índice futuro já está abaixo do topo anterior, 87,345, ele fortalece esse doji lápide que nós vimos ontem, mas para termos acionamento do padrão, teria que ter a perda e fechamento abaixo de 86,470, que é a mínima de ontem. Ok? E observando um gráfico de 15 minutos aqui, por exemplo, tem um esboço de um ombro cabeça a ombro. Você consegue visualizar esse padrão no 30 também. Mas o mercado tá uma luta, pessoal. Quando a gente acha que vai cair, o mercado volta. Aí quando você fala, pô, acho que o mercado vai subir, não vai ceder. Aí o mercado cai 200 pontos. Então, e essa região é forte, né, de 87.200. Então o mercado está batendo nela desde as 15. Eu saí para almoçar esse horário, 15 horas, 15h30. Desde a hora que eu saí para o almoço, o mercado está batendo 87.200. Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. Parecendo um carrinho bate-bate.
Se perder a mínima dessa movimentação, que é 87,110, aí ele teria um novo ponto importante, que seria essa neckline do suposto ombro, cabeça, ombro que nós estamos visualizando aí na tela. Perfeito? Aí vamos falar do dólar. O dólar é aquela história que eu comentei com vocês. Eu tenho uma leitura que isso aqui é uma simetria e que esse lado esquerdo seria espelhado do lado direito. Então, como esse movimento aqui foi complexo, ele dá margem para um movimento complexo e errático do lado direito. Então eu tenho essa moeda em observação para uma posição comprada, mas eu acho que tem pano para manga, tem movimentação lateral pela frente. E, por exemplo, imagina um mundo ideal, o índice cai 2, 3 mil pontos, aí eu faço grana no índice, tô com caixa alto, aí eu tenho margem, né, tanto de manobra quanto financeira para entrar num dólar numa posição comprada. Fantástico. Essa é a minha ideia. Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Ano passado deu certo em setembro, outubro, novembro e dezembro. Inclusive deu certo, esses 4 meses eu estive no Visão Técnica do Infomania compartilhando esse tipo de operação. Faz caixa no índice, você tem margem de segurança, margem financeira, você está confiante, você entra no dólar, arrebentava no dólar. Agora, por exemplo, entrar nos dois num movimento complexo desse, nesse momento, eu acho que foge ao meu manejo de risco. Então eu prefiro observar o dólar e deixar ele entrar numa fase de maturação e espero fazer dinheiro no índice para entrar no dólar com uma posição mais tranquila. E pessoal, o lucro no bolso é sinônimo de mente tranquila, confiança, você começa a enxergar tudo que você não estava vendo aqui no gráfico. Quando está numa situação mais complexa, enxerga também, mas sem dúvida que quem opera sabe que a confiança ela é proporcional aos ganhos que você vai acumulando. Você começa a visualizar tudo, e aí você troca ideias, e aí você vai ficando mais confiante, e aí você tem também a possibilidade do erro, né? Então o medo de perder não tira aquela vontade de ganhar, e aí as coisas vão fluindo, né? Tanto que nós iniciamos o canal no YouTube em meados de setembro, nós passamos 4 meses seguidos sem errar um trade. Não errou um trade no dólar, no índice, até juros a gente estudou aqui, milho, dezenas de ações, então você vai trabalhando com confiança. Né? Um caso emblemático é da Eletrobras, que a gente fez estudo nos últimos 2 programas, quem não viu pode ver. Agora a Eletrobras, só deixando claro, eu não entrei porque não tinha caixa, eu estava alocado na carteira da imersão. Porque nós tivemos uma imersão em novembro e depois outra em dezembro. Ok? Então é isso aí. Vamos agora aos pedidos do YouTube, que é a minha parte predileta, eu confesso. Porque eu sei que é muito importante para quem me ouve do outro lado aí ter a sua ação estudada, e eu faço com muito prazer. Respondo ali os comentários, é uma parte muito, 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 muito legal. Então vamos lá, pessoal, a VEG3, que está na lista aí como aproximação a ser estudada. Então VEG3 na tela, para quem já fez minhas imersões, ela entrou em 2, a gente fez umas 10, né, desde 2014. É um ativo, às vezes eu brincava com os alunos, olha pessoal, depois que você faz a imersão, que você está andando sozinho, tem 2 ações, se você acertar 2 operações em VEG e em BVMF, você está pronto para andar sozinho, porque são das ações mais complexas aí para operar. VEG, para quem não sabe, é uma fabricante de motores, sediada lá em Santa Catarina. Eu sou um profissional da indústria, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista. E trabalhei 10 anos na indústria, tanto no Brasil quanto no exterior. Trabalhei na Alemanha, na Holanda, na Espanha, Hong Kong, Taiwan. E ela tem uma linha aí de tendência de alta, né? Que a gente pode utilizar como referência, apesar desses movimentos erráticos aqui em junho e julho e agora em fevereiro. Esse movimento, pessoal, me parece uma movimentação simétrica para buscar 26 e 26 dentro de algum tempo. Se assemelha também a um ombro, cabeça, ombro invertido, e o fundo foi montado numa região importante.
né, uma região lateral que o mercado trabalhou em novembro. Sendo bem sincero, esse papel eu compraria em caso de rompimento. Caso exista rompimento de 23,69, a projeção ficaria 26,26. Caso contrário, ela pode passar um tempo lateral, mas eu acho que é uma ação, por exemplo, principalmente para aqueles investidores que gostam de ações de guarda, é um caso interessante para ser acompanhado. Aí vamos falar aqui de 1003. É uma ação que me agrada também. Ela caiu no final do ano sob efeito de um ombro cabeça a ombro, neckline aqui, ó. Ok? Tinha uma referência de uma LTB também. Ok? Tinha também uma LTA, cuja perda acelerou a queda. Essa LTA acho que a gente pode apagar, não faz sentido. E depois ela montou um ombro cabeça a ombro invertido, rompeu a LTB e está subindo arrastada. Então eu acho que para quem tem visão de médio prazo, eu acho que você poderia manter a sua compra caso você já esteja, desde que a ação permaneça acima dessa L. Então tem um monte de LTA, LTB, então eu vou até apagar essa outra linha aqui para não ficar confuso, né? E hoje ela está testando justamente esse ponto-chave que é a LTA. Então abaixo da LTA ela tende a cair, mesmo porque esse estudo aqui, e você vê que é algo típico da ação, né? Essa movimentação recente, ela sugere um novo oco. Então é algo que tem que ser visto por quem está ou quem entrar no papel. Então eu não... É uma ação que teria que ser acompanhada de perto. Ela pode formar um novo oco aí. E a LTA poderia ser considerada até a neckline. Então tem que ficar bastante atento. Hoje, especificamente, ela está perdendo essa linha que é importante para o curto prazo. Ok? Aí tem Light, que foi uma ação bastante pedida aí também pelos internautas que acompanham o nosso trabalho. A Light, pessoal, é uma daquelas ações do setor elétrico que estão sendo acompanhadas por mim atentamente. Como eu disse a vocês, eu pretendo montar logo uma carteira com 9 ações, sendo que o JHSF, por circunstância, por algum motivo circunstancial, forçadamente, como diria alguém que eu conheço ela, ou forçosamente, né? Ela seria a primeira ação. Só que é momento de comprar? Eu acredito que não. Ela está numa região de fundo, lutando ali sobre os R$15, 15,45, e ela está no meu radar, mas não... Tanto que quando ela veio aqui nessa região de 17, eu falei para vocês, ela vai voltar para os 15. Não tinha consistência, né, o movimento. Então, a compra não entrou no setor de elétrico ainda, não adianta. Tem esse setor, alguns outros setores aí, não tem uma compra evidente ainda. Tem que esperar o melhor momento. E aí sim, ir as compras de uma forma mais agressiva. Aí quando começar a subir, aí tem que entrar, aí não pode ficar vacilando. Tem aquela história da lebre, né? Então... E dos felinos, aí tem que agir como felino, aguardar e entrar. Então eu estou na fase do felino, na fase de contemplação desse tipo de ativo. Um outro setor também que ficou fora do radar, eu tinha inclusive a JBS, que tem fatores intrínsecos a ela diferentes, eu consegui vender com bom lucro, inclusive algumas pessoas no meu grupo que estavam com média um pouquinho diferente do meu, me parece que saíram hoje, me avisaram, mas nós tínhamos saído anteriormente já do ativo, com um lucro ótimo, inclusive. Alguns que saíram hoje que não quiseram fazer médio, saíram praticamente ali no 0 a 0. Então, por exemplo, essa ação, por exemplo, Minerva me agrada? Agrada. Eu gosto do setor, eu gosto da empresa, eu gosto da ação. Tem motivo para essa queda? Pessoal, se não tivesse motivo, não estaria caindo. O mercado é soberano, né? Agora, de repente, se a gente começar a perceber uma entrada de fluxo, um aumento de volume no setor, é oportunidade? Né? Ela fez um movimento, por exemplo, de alta muito forte entre maio e agosto do ano passado. É uma ação que está no meu radar? Só que eu não vejo compra nela no momento.
Você vê que ela repica, ela nem chega a tocar a média e desaba depois. Então não posso dizer para você que eu vou comprar a BIF3. Vou comprar com base em quê? Né? Se ela tivesse, por exemplo, muito distante da média de 21 e perto desse suporte, eu poderia falar, pessoal, eu vou comprar aqui sabendo que a faca está caindo, mas eu vou comprar por assimetria, que é a chance de perder pouco e ganhar muito, stop próximo e distância de média. Mas o que levaria alguém a comprar a BIF3, por exemplo, hoje e ter ganho, a não ser que seja por um golpe de sorte? Não tem razão técnica. Então, como a gente trabalha de maneira técnica, eu não vejo compra no ativo, não. Mas está no meu radar. E por fim, dos pedidos de hoje, então, pessoal, vocês que gostam de participar desses grupos, tentem dialogar nesse nível com seus pares, né? Então, muitas vezes o pessoal de grupo é tendencioso, e tem muita gente que ganha corretagem, ganha comissão. Tente conversar em alto nível, discuta parâmetros técnicos, os porquês, né, as objeções, as motivações. É esse diálogo que eu tento propor aqui. Aí todos crescem, né? Eu sei que o pessoal segue outros profissionais, outros investidores, mas tenta dialogar em alto nível para que você tenha parâmetros para as decisões. Porque errando ou acertando, é interessante que tenha um plano. E tendo um plano e colocando esse plano em prática com disciplina, a chance de ganho, de acertar, é exponencialmente N vezes maior do que de perder. Né? Mesmo porque quando você perde, você pode controlar o risco e perder menos, e aí deixar os ganhos fluírem, e aí a coisa fica legal, principalmente se você consegue entender o movimento macro. Essa daqui é a Petrobras, né, distribuidora, teve o IPO recente, a ação só sobe, né? Ela deu oportunidade perto da média de 21. É complicado estudar um gráfico tão recente desse, né? E ela tem um ponto-chave aqui nos 22. Né? Eu até tinha marcado esse ponto indicando uma correção até a média. E é isso, né? Ela deve, aqui nos 22, ela pode fazer um topo duplo e ceder novamente até a média, nos R$ 20,50. Agora, acima de 22, nem que seja arrastada, ela tende a continuar o movimento altista. Certo, certo, certo. Então vamos lá para... deixa eu mostrar um negócio aqui. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, eu tenho eu vou olhar aqui para ver os destaques, né? Aquela história que eu falo, ó, você está vendo esse livro de ofertas aqui, né? Deixa eu colocar o fundo preto aqui que destaca mais. Você está vendo esse livro de ofertas? Isso daqui é o INJ18, é o mini índice que a gente opera. Desse lado esquerdo estão os compradores, desse lado direito estão os vendedores. Quando o valor que um quer pagar e o outro quer vender se encontram, sai negócio. Aqui embaixo, nós temos aqui as ofertas de compra e de venda. Então, por exemplo, agora está equilibrado. Tá? Existe uma leve quantidade maior de ofertas de venda. Então o mercado, você vê que ele está longe da máxima de hoje, né? Ele foi cedendo devagar ao longo do dia. Quando você pega isso daqui e tem muito mais ofertas, por exemplo, na venda, o mercado tende a ser pressionado para baixo. Quando tem uma quantidade de ofertas muito maior na compra, ele tende a ser pressionado para cima. Contando uma história para vocês, naquela quinta-feira negra do JBS, em vários momentos, principalmente na abertura, simplesmente não tinha comprador. Se olhava aqui, não tinha nada. Por isso que desabou, só tinha vendedor, né? E você pega, por exemplo, aqueles movimentos de rally, você olha aqui, tem tipo 3.500 ofertas na compra e 300, 400 ofertas na venda. Não tem como aquela quantidade de vendedores suportarem a pressão compradora. Ontem, por exemplo, que o mercado desabou 1.700 pontos da máxima para o fechamento, depois lá da ata do FONC, você olhava aqui, tinha tipo 2.800, 2.900 ordens na venda e 600, 700 ordens na compra. Não tem como suportar. A pressão vendedora é maior, né? Então é por isso que tem esses movimentos mais voláteis. Boa parte deles, para não dizer a totalidade, feitos através de robôs. Ok? Então vou até fechar meu cartezinho, meu iBroadcast. Os destaques do pregão de hoje, pessoal, eu vou fazer via varejo,
né, que está subindo 5,58 aqui, um pregão de forte oscilação, ok? E eu vou fazer de novo o BR Foods, que o pessoal pede ali todos os dias de forma frenética. Então vamos lá. Depois a gente faz os ativos fixos e encerra. Então, Via Varejo é uma ação em claríssima tendência de alta, né? É uma ação cuja as movimentações corretivas foram oportunidades. Eu venho falando disso já há muito tempo, né? Então, eu tenho como traçar aqui uma LTA, né? Você vê que ela vem na LTA, ela dá oportunidade mesmo. E essas LTAs são principalmente numa tendência bem confiáveis, e ela tem uma movimentação em V que ela está cumprindo aqui. Veio na média, nessa região da média é um topo anterior, aqui em 25,62 a gente pode traçar. E até que se prove o contrário, ela continua aí subindo, né? Essa movimentação, ela me parece consistente, mas assim, se o mercado como um todo corrigir, ela pode ir corrigindo também, até dando oportunidade para quem for de fora, e vale a pena salientar que é uma alta com volume, né? Então ela tende aqui a continuar essa trajetória. Em caso de queda, vai ter suporte 25,62 e posteriormente na linha de tendência de alta. Então, movimento natural dentro do contexto aqui desse desenho que tem o ativo nesse momento, sem novidades, né? E deixa eu só deixar o livro de ofertas aqui para eu ficar acompanhando. Se tiver alguma coisa interessante, eu passo para vocês. Vou deixar no meu outro monitor. E falando da nossa linda, querida e bela BRF, ela, eu acho que é um dos ativos mais comentados aí pelo mercado. Olhando o semanal, lembra que eu falei para vocês que aqui em torno de R$30, que seria esse fundinho aqui, a ação poderia segurar. É o que parece que está acontecendo. Ela está no meu radar, eu não sei ainda se é o momento de comprar, pessoal. A ação veio bem amassada, é um momento de repique, uma distância considerável em relação à média, né? Então eu estou observando o ativo, não é... O volume de ontem e de hoje é bom, né? Então acho que é um caso aí de se observar, até colocar uns 60 minutos aqui no ativo, eu acho válido, né? Isso daqui parece um fundo arredondado, até um ombro, cabeça, ombro invertido. Pelos 60 minutos ela teria um ponto importante aqui no 31,44. Né? Poderia liberar uma alta mais consistente. Vamos observar. Eu estou observando, não entrei ainda, mas a ação segue no radar. Correto? E aí, falando dos nossos ativos fixos, Petrobras, nós temos um ponto-chave que é o R$20,62. É normal que ela oscile em torno desse patamar. Ela o fez anteontem, fez ontem e está fazendo hoje. Eu vejo o R$20,62 como divisor de águas. E ela está exatamente nesse patamar. Então, ela pode superar esse patamar e formar um grande pivô de alta, grande, consistente para médio prazo, ou ela pode fazer um topo duplo e corrigir até R$19, R$19,40, até essa média, mantendo ainda assim a sua trajetória altista, até que exista alguma coisa contrária. Então esse que é o estudo para ela. No caso da Vale, né, voltaram os negócios na China, os metais reagiram um pouco, a Vale está subindo também. Existe um padrão aqui que sugere ser uma estrela da noite, que poderia jogar a Vale em 43,75, mas que igual um aluno perguntou ali para mim, professor, o que você acha de vender Vale? Eu acho que vender Vale, desde que ela esteja em tendência de alta, é sempre uma má ideia. Eu falei muito em venda de Vale quando ela estava em baixa. Vender Vale em tendência de alta, mesmo que você consiga pegar o movimento, é um risco muito grande. A ação trabalha muito com gap. Se as mineradoras na Europa estão em alta de manhã, ela já abre subindo 4%. Enfim, tem um mercado de opções muito movimentado, mas ela tem esse sinal de topo. Eu acho que ela vai buscar 43,75, especialmente se ela perdeu 44,71
que é a mínima de ontem, que é esse gap já atrai os preços. E para vir o topo anterior aqui, até esse topo seria um pulo. Pessoal, falando de Banco do Brasil, ela fechou hoje a temporada de balanço dos grandes bancos. Pessoal, que fique bem claro, fechou a temporada de balanço dos grandes bancos, não do mercado como um todo, ok? Então, que fique bem claro aí. Aí me perguntaram outro dia o que eu achava de vender Banco do Brasil. E eu falei que eu não achava uma boa ideia, porque ela estava inclinada para cima. Agora, se você me perguntar se eu acho uma boa ideia vender Banco do Brasil agora, eu acho. Tanto para você realizar lucro quanto para trabalhar short. Porque nós temos a ação pós-balanço, pico de volume, fora da banda de Bollinger, candle vermelho. Aí eu venderia. Tanto para colocar o lucro no bolso quanto para trabalhar short. Ok? Ela tinha uma cunha. Essa cunha estourou para cima, só que está muito esticada. Eu não acredito, sinceramente, que esse movimento se sustente. Pelo menos uma correção, uma batida de curto prazo, eu acredito que a ação caia. Agora, trabalhou vendido, coloca o stop acima da máxima, 43,28. Tem um stop barato e um espaço mais amplo para ganhar na queda. Falando de... Para a gente finalizar, de Bradesco e YouTube, né? Então, Bradesco, um pregão tímido, não muda nada. O estudo que a gente fez ontem tem um candle aqui que continua válido. Sombra superior de novo, eu acho que a ação vem nos 39,14 e aqui ela decide. Porque acima de 39,14 é pivô de alta, a perda seria uma frustração. E se ela vier no 39,14 e respeitar, seria somente um pullback para subir e buscar a região de 42 novamente. E falando de YouTube... Nós temos um pregão praticamente lateral. A shooting star de ontem, estrela cadente, continua válida porque o 53,25 foi preservado. Né? E é isso. Isso daqui é um spinning top, sugere uma queda até 21,20, onde ela aqui também é a cabeça de um pivô, né? Fundo, topo, fundo. Eu acho que acima de 51,20 é compra, abaixo é venda. Um pullback no 51,20 eu acho muito provável. Agora, o que ela vai fazer aqui, saberemos, né? Então, eu acho que se ela vier aqui e respeitar um pullback, ela dispara depois. Se ela violar esse padrão, ela tende a tanto testar a média quanto fechar esse gap que ficou aberto a partir do dia 14. Ok? Então, pessoal, acho que por hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, assista a aula gratuita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Compartilhe com seus contatos. Se tiver algum ativo que você queira que a gente estude, deixa ali na área de comentários. E para quem deseja receber o informe cenário, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Nome e e-mail aqui no nosso site. Aqui também consegue acessar a aula online. Espero que os estudos sejam úteis e agregadores aos que nos acompanham. Saúde e paz a todos, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.